Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 20. Levítico, capítulo 20, versículo 7. Levítico, capítulo 20, versículo 7. Vamos ler o versículo 7 e o versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor: portanto, santifiquem-se e sejam santos, pois eu, Senhor, o Deus de vocês... deixa eu ler direito. Portanto, santifiquem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus estatutos e tratem de cumpri-los. Eu sou o Senhor que os santifico. Pai amado, abençoa o teu povo através da tua palavra, para que esta palavra possa gerar vida em nossos corações. Louvado e bendito seja o teu nome para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Nós estamos fazendo uma recapitulação de algumas coisas que nós falamos na nossa semana de jejum. Foi ali finalzinho de novembro. E a cada domingo à noite a gente vem trazendo algo que Deus falou conosco naquela semana de jejum e oração. Falamos, isso está gravado no nosso canal do YouTube, você pode voltar lá e recapitular a hora que você quiser. Nós falamos sobre o primeiro dia do jejum. Eu não me lembro qual foi o dia que nós falamos no domingo à noite, mas deve ter um mês atrás, mais ou menos. Primeiro dia nós falamos sobre voltar a ter fome e sede de Deus. Se o povo de Deus não tiver fome e sede dele, não vai buscá-lo. Você só vai atrás de comida quando você está com o quê? Com fome. Se você não está sentindo fome, você procura comida? Se você não tem fome e sede de Deus, você não procura mais a Deus. Então nós precisamos voltar a ter fome e sede de Deus. No segundo dia nós falamos sobre o jejum que agrada a Deus. E não se trata apenas de um ritual, ou apenas uma religiosidade exterior, externa, mas se trata de uma mudança interior, onde nós vamos fazer aquilo que agrada a Deus e não aquilo que nos agrada. No terceiro dia nós falamos sobre santificação, a vida que agrada a Deus, fugindo de tudo aquilo que alimenta a nossa carne. Hoje nós vamos falar sobre consagração pessoal. Meus irmãos, nós precisamos entender, e agora já entro no assunto de hoje, que uma vida com Deus exige consagração pessoal. E isto é algo que ninguém pode fazer por você. Ninguém. Veja que o texto fala, portanto, santifiquem-se. Eu estou voltando a Levítico, o texto que nós lemos. Santifiquem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ora, para andar com um Deus santo, nós precisamos de consagração. E quanto mais o tempo passa, quanto mais a sociedade evolui, o que acontece é que a gente vai deixando esses conceitos para trás. Porque a gente escuta sempre as mesmas coisas, porque a gente fala sempre as mesmas coisas. Eu não tenho tempo.
Por que nós não temos tempo? Porque existe hoje muitas coisas que nos distraem. Vou te dar só um exemplo. Quem aqui gosta de assistir séries? Eu gosto. Alguém mais gosta? Ok. É fácil você assistir uns 3 ou 4 episódios numa noite? Sim ou não? É ou não é fácil? Ainda mais que agora é automático, né? Acaba um, começa outro automaticamente. Você não precisa nem mexer no... Outro dia eu estava vendo e falei assim, alguém ainda está assistindo? Falei, caramba, o negócio está ficando altamente tecnológico. A televisão está perguntando se eu ainda estou assistindo. É fácil. Você coloca aí um episódio de 40, 50 minutos. Você assiste 4 episódios numa noite. São 4 horas, aproximadamente. É fácil. Mas ler a Bíblia 5 minutos, meu Deus do céu. Ô, coisa difícil. Porque o mundo, ele tenta tirar o foco da igreja. O foco da igreja tem que estar em Cristo Jesus. Quando Jesus estava andando sobre as águas, Pedro disse para Jesus, se és tu, manda-me ir ter contigo. O que Jesus Cristo falou para Pedro? Vem. O que Pedro fez? Pulou do barco e começou a fazer o quê? A nadar. Ele começou a andar sobre as águas. A Bíblia diz que em certo momento Pedro parou de olhar para Jesus e começou a olhar para quê? Para as circunstâncias. Ele falou, a mente dele começou a raciocinar, peraí, como que você está andando sobre as águas? Nesse momento ele afundou, porque para você viver o sobrenatural, você tem que olhar para o sobrenatural. Se você quiser viver o sobrenatural olhando para o natural, isso não vai acontecer. Tem muita gente que quer ver os milagres, mas não quer viver na presença de Deus. Só que para andar com Deus, eu tenho que me consagrar. E Levítico é um livro que foi escrito para um povo que estava saindo da escravidão do Egito, que precisava de consagração, porque tinha passado os últimos 400 anos em meio a uma nação pagã que adorava vários deuses. Mas para andar com Deus, eles tinham que voltar a conhecer o único e verdadeiro Deus. Então Deus começa a estabelecer os termos nos quais eles deveriam andar. Porque ele estava dizendo, se vocês não viverem dessa forma, não podem andar comigo. Então veja que no versículo 7, Deus está pedindo que o povo se santifique, se consagre. Como se faz isso? Versículo 8, guardando os seus estatutos, guardando os seus mandamentos. O que é guardar? É pegar a Bíblia e colocar numa estante? Guardar os mandamentos e os estatutos de Deus significa colocá-los em nosso coração para que eles sejam postos em prática. É quando você está... deixa eu usar um exemplo. Quando você está na fila e alguém te oferece um benefício ilícito que vai ajudar você a ganhar bastante tempo, e aí você para e lembra da palavra de Deus e você diz assim, não quero. É quando você está resolvendo, por exemplo, algo burocrático, numa repartição, por exemplo, e alguém diz para você assim, olha, tem um jeito disso sair mais rápido. O que ia levar 1 ano, sai em 2 dias. E aí você lembra da palavra de Deus. Você lembra do Deus a quem você serve e você diz o quê? Não.
Essas coisas, meus irmãos, batem à nossa porta. Essas facilidades que o mundo oferece para desviar os nossos olhos de Deus, elas batem na nossa porta todos os dias. E você acha que não batia na porta dos filhos de Deus naquela época, não? Você ainda está no capítulo 20, venha para o versículo 22, do mesmo capítulo 20 de Levítico. Olha o que Deus está dizendo. Guardem, portanto, todos os meus... Se você não está com a Bíblia aqui, está projetado aqui, você pode ler também. Guardem, portanto, todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos. Para quê? Para que a terra, para a qual eu os estou levando, para nela habitar, não faça o quê? O que é vomitar? É colocar para fora. Então Deus está dizendo que o povo dele deveria guardar os seus mandamentos e os seus estatutos, para que quando eles chegassem na terra que o Senhor estava prometendo a eles, que a terra não os vomitasse de lá. Versículo 23, Deus disse mais: não andem nos costumes dos povos que eu vou expulsar de diante de vocês, porque fizeram todas essas coisas, por isso eu me aborreci deles. Então, a consagração pessoal é o momento em que eu entendo o que Deus quer de mim e coloco em prática. Se Deus quer uma vida de santidade, eu tenho que tentar ter uma vida de santidade. Se Deus quer de mim um período de jejum, eu tenho que me esforçar e jejuar. Se Deus quer de mim um momento de oração, eu tenho que me esforçar e orar. Meus irmãos, não existe em lugar nenhum da Bíblia, em lugar nenhum, não existe nenhuma menção na Bíblia que Deus tenha feito algo com o seu povo sem que primeiro ele pedisse consagração. Não existe. Até no dia de sair do Egito, Deus exigiu uma consagração, que foi o quê? A Páscoa. A Páscoa foi um momento de consagração, onde eles deveriam se reunir com a sua família, comer o cordeiro e as ervas amargas e o pão sem fermento e se preparar para a saída. Até na hora de sair do Egito, o povo se consagrou. Agora eu pergunto a você, para que serve a consagração? A consagração, ela nos aproxima de Deus. Se nós não nos consagrarmos, se nós não buscarmos esta vida de santidade, nós vamos viver apenas uma religiosidade. Você vai vir para a igreja, você vai cantar as músicas, você pode até achar legal, você vai cumprimentar pessoas, você vai ouvir o que o pastor está falando, e depois você vai embora para casa, e a sua vida vai continuar seguindo da maneira que sempre foi. Não haverá nenhuma mudança. Não haverá nenhum progresso. Você vai continuar vivendo sempre da maneira que você sempre viveu. Pastor, eu quero viver dessa maneira. Você tem todo o direito. Mas a questão é que Deus, Ele tem um banquete preparado para nós. E Ele está convidando você para esse banquete. E a única coisa que Ele está pedindo para você, e para mim, e para nós, é consagração. Ele pede muito? Ele está dizendo, a mesa está posta.
Eu tenho algo para o meu povo, mas para sentar à mesa comigo, o meu povo precisa se consagrar. E se consagrar significa abandonar as práticas erradas. Meus irmãos, eu sei que não é fácil, porque essas coisas estão entranhadas em nós. É mais fácil fazer o errado do que o certo, sim ou não? É mais fácil. É mais fácil não orar, é mais fácil não ler a Bíblia, é mais fácil não jejuar, é mais fácil. Mas é o certo. A gente quer ver o sobrenatural de Deus. Mas o sobrenatural de Deus só vem sobre aqueles que andam no sobrenatural. Não tem como você querer viver o sobrenatural de Deus andando na carne. Quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, quando a gente vê todos aqueles milagres extraordinários que eram realizados por meio dos apóstolos, que eram realizados até pelos diáconos, a gente se pergunta, por que essas coisas não acontecem hoje? Porque a igreja está perdendo a fome e a sede de Deus. E quando a igreja perde a fome e a sede de Deus, a igreja para de se consagrar. Venha comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo 42. Veja como vivia a igreja que via os milagres acontecendo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Preste atenção. A igreja perseverava no quê? Na doutrina. Sabe o que é perseverar na doutrina? É fazer todo o esforço que for necessário para colocar a palavra de Deus em prática. O nosso maior esforço hoje não é mais colocar a palavra de Deus em prática. O nosso maior esforço hoje é ganhar seguidores no Instagram. Você entende a diferença? O nosso maior esforço hoje é ganhar um pouquinho mais de dinheiro. O maior esforço da igreja primitiva era perseverar na doutrina dos apóstolos. A segunda coisa, na comunhão. Comunhão é andar junto. Comunhão é viver de uma forma que não existe mais eu, mas existe agora nós. Terceira coisa, no partir do pão. Eles estavam prontos para compartilhar tudo que eles tinham com o próximo, e olha que tudo que eles tinham era muito pouco. Mas eles estavam dispostos a compartilhar o que eles tinham com o próximo. E por fim, nas orações. Essa era uma igreja que tinha consagração. No versículo 43, diz que em cada alma havia... Por que em cada alma havia temor? Porque havia perseverança, havia comunhão, havia o partir do pão e havia oração. E diz que muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos.
Nós queremos ver os sinais. Nós queremos ver os prodígios. E deixa-me te falar uma coisa, os fariseus também queriam. Eles disseram para Jesus: mostre-nos os sinais e nós vamos crer em você. Sinais mexem com pessoas. Bastava ter um paralítico saindo daqui andando, que essa igreja estava cheia. Porque sinais mexem com as pessoas. Mas sabe o que Jesus disse para os fariseus? Nenhum sinal será dado a vocês. Porque os sinais, eles mexem com as pessoas, mas as pessoas rapidamente se esquecem dos sinais. O mesmo povo que viu os sinais e que ovacionou Jesus quando ele estava entrando em Jerusalém e dizendo: Hosana ao filho de Davi, uma semana depois estava gritando: caia sobre nós o sangue dele. Porque os sinais, eles são muito bons, são maravilhosos, mas somente a palavra de Deus pode produzir mudança. E os sinais, como nós estamos vendo aqui, eles são o resultado, não a causa principal. Haviam sinais e prodígios porque o povo estava em consagração. Porque o povo estava buscando a Deus, porque a igreja estava ligada na videira verdadeira. Sinais não são a causa, sinais são o resultado. Versículo 44. Todos os que criam estavam juntos. Irmãos, esta é uma unidade que nós estamos lutando para voltar a ter. Eu quero dizer para você que Deus não tem filhos favoritos. Todos são importantes para Deus. Você pode dizer amém? Todos são. Não, Jesus não morreu mais por mim do que morreu por você. Todos estavam juntos. Todos os que criam estavam juntos. E que mais? E tinham tudo em comum. Esta não é a realidade da igreja hoje. E eu não estou falando da nossa igreja apenas. Eu estou falando da igreja de uma maneira geral. Não é mais. As pessoas hoje entram e saem das igrejas e não se conhecem. Chegam lá no culto, todo mundo pega a lanterna do celular e liga e fica lá no louvor, lá, balançando o braço para um lado e para o outro. Acaba aquele culto, todo mundo vai embora para casa, até a próxima. Não é isso que Deus enxerga como igreja. O que Deus enxerga como igreja é isso aqui. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha. Olhar para a necessidade do próximo era o resultado de uma vida de consagração. Porque quando você se consagra, você enxerga a necessidade do próximo. Mas hoje as pessoas chegam na igreja muitas vezes preocupadas com o que elas estão precisando, mais preocupadas com o que elas estão precisando do que com o que o próximo está precisando. Ah, pastor, mas eu tenho as minhas lutas. Eu sei que tem. E eu não estou aqui para diminuir ou menosprezar a sua luta. Mas eu quero dizer para você que Deus tem cuidado de você. E se você parar para olhar, tem pessoas numa situação muito pior do que você. Sempre tem. Então nós precisamos voltar a viver este modelo, que é um modelo de Cristo.
onde eu não me importo apenas comigo, onde eu não me importo apenas com o meu feudo, onde eu não me importo apenas com o meu grupo, onde eu não me importo apenas com a minha comodidade, onde eu me importo com a comunidade, onde eu me importo com o próximo, onde eu faço de tudo para que todos sigam juntos. Ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Isso é igreja. Mas eu não posso criar atalhos, criar alternativas. Deixa-me te falar uma coisa, meus irmãos, que eu aprendi ao longo da vida cristã. O nosso Deus não é Deus de atalhos. Ele é Deus de caminhos. Ele não abre atalhos, Ele abre caminhos. Então cuidado com os atalhos. Cuidado com as facilidades. Porque muitas vezes as facilidades se apresentam a nós e a gente fala assim: é de Deus. Se for um atalho, não é de Deus. Não vem de Deus. Então veja que no versículo 45, eles vendiam suas propriedades e bens e distribuíam entre todos à medida de que alguém tivesse necessidade. Versículo 46, preste atenção. Diariamente. Sabe o que significa diariamente? Todos os dias. Diariamente. Perseveravam unânimes aonde? No templo. Preste atenção. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Isso quer dizer que todos os dias, apesar das lutas e dificuldades, apesar de todas as tribulações que eles enfrentavam, apesar de toda a perseguição romana, todos os dias eles venciam as suas lutas para estarem aonde? Para estarem aonde? No templo. Hoje, você luta para ter as pessoas uma vez na semana na igreja. E mais, eles perseveravam unânimes no templo diariamente, e também diariamente eles partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Templo e casa. Estavam unidos no templo e estavam unidos nas suas casas. Este é o modelo. Mas isso é resultado de consagração, pessoal. Isto é o resultado de pessoas que buscavam a Deus. Se você sair daqui nessa noite e guardar tudo que foi falado, e amanhã retomar a sua rotina sem Deus nela, nada vai mudar na sua vida. Se você continuar ignorando a necessidade de você orar, ler a Bíblia e jejuar, nada vai mudar na sua vida. E você não vai participar desse banquete. Você vai continuar bebendo das fontes amargas desse mundo. Jesus disse lá em Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato. Quem entrar, quem abrir a porta, eu entrarei e... Jesus quer cear com você. A pergunta é: você está disposto a abrir a porta? Você está disposto ou você está disposta a receber Jesus na sua vida? Porque para andar com Jesus é preciso um entendimento de que haverá mudança. Você não poderá andar com Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. Isso é impossível. Não tem como você andar com Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. Isto é impossível.
Jesus, ele imprime em nós uma mudança radical. E sabe o que é uma mudança radical? É uma mudança desde a raiz. E quando você trabalha na raiz de uma árvore, você impacta o quê? A árvore inteira. Quando Jesus trabalha na raiz da nossa vida, Ele muda a nossa vida inteira. Tanto é que Paulo, nas suas cartas, ele vai dizer: o que mentia, não minta mais. O que roubava, não roube mais. Eu estou parafraseando, obviamente. O que adulterava, não adultere mais. E por aí vai. Ou seja, a Bíblia toda aponta para a necessidade de mudança. Mudança. E voltando a Atos, por conta de tudo isso, o versículo 47 fecha, conclui dessa forma: porque eles estavam dispostos a cumprir a vontade de Deus, perseverando na doutrina e na comunhão, partindo pão, orando, estando no templo, vendendo suas propriedades, estando unidos, tanto no templo quanto nas casas. O versículo 47 diz que eles conseguiam louvar a Deus, e eles contavam com a simpatia de todo o povo. Porque as pessoas olhavam para aquela igreja e viam a presença de Deus naquele lugar. Porque era um povo santo, era um povo consagrado. E eu volto a dizer, meus irmãos, a consagração pessoal, desculpe a redundância, ela é pessoal. Nós podemos fazer muitas coisas aqui juntos. Nós podemos orar juntos, nós podemos ler a Bíblia juntos, nós podemos cantar a Deus juntos, mas a consagração pessoal, ela é individual. Nós precisamos guardar os mandamentos, nós precisamos colocá-los em prática, nós precisamos viver de acordo com a palavra. Nós precisamos abandonar o pecado. Certa feita, Jesus estava sentado e trouxeram até a ele uma mulher que havia sido apanhada em flagrante adultério. E os mestres da lei disseram para ele: mestre, essa mulher foi flagrada em adultério, e a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. Enquanto isso, Jesus desenhava onde? No chão. E enquanto Jesus desenhava, eles continuavam perguntando: mestre, o que o Senhor diz a respeito disso? Cumprimos a lei? Jesus levantou os seus olhos e disse para aquelas pessoas: sim, cumpram a lei. Mas aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. A Bíblia diz que naquele momento, as pessoas que estavam com as pedras já nas mãos, prontas para dar a primeira pedrada, começaram a fazer o quê? A largar as pedras. E começaram a fazer o quê? Ir embora. Porque Jesus, ele não disse: não, vocês não podem cumprir a lei. Não, Jesus disse: cumpram a lei. Mas antes, examinem-se. Será que vocês são tão mais santos assim do que esta mulher? Nesse ponto você pode até dizer assim: mas então Jesus passou a mão na cabeça da mulher que foi pega em adultério? Acontece que o texto não para por aí. Quando Jesus fala para eles cumprirem a lei, apedrejando aquela mulher, mas que primeiro eles fizessem este exame e só atirassem as pedras àqueles que não tinham nenhum pecado, Jesus abaixa a cabeça e continua desenhando. E uma a uma aquelas pessoas começaram a largar as pedras e começaram a ir
embora. Em dado momento, Jesus levanta os olhos e não vê mais os acusadores daquela mulher. Então ele olha para ela e diz o quê? Mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela disse para ele: mestre, foram embora. E ele disse para aquela mulher: eu não te condeno. Mas o texto não para aí. Ele olhou para aquela mulher e disse: vá e não peques mais. Você entende o que isso quer dizer? O perdão de Deus é estendido a todos aqueles que se arrependem. Mas ele vem com uma ordem: vá e não peques mais. Nós precisamos colocar isso em prática. Não vai ser fácil, porque o próprio apóstolo Paulo, ele disse que dentro de nós há uma luta espiritual muito grande. A carne lutando contra o espírito e o espírito lutando contra a carne. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, este é o que eu faço, porque carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. A questão é quem vai prevalecer. Na batalha entre carne e espírito, quem vai prevalecer? Eu digo a você: prevalecerá aquele a quem mais você alimentar. Se você alimentar a carne, quem vai vencer essa batalha? Se você alimentar a carne, quem vai vencer essa batalha na sua vida? A carne. Se você alimentar o espírito, quem vencerá essa batalha? Consagração pessoal. Consagração pessoal é você alimentar o espírito e deixar a carne com fome. Bota a carne de jejum e alimenta o espírito. Dá vitamina, whey protein, sei lá o que você quer dar para o seu espírito. Mas alimente o espírito, para que a carne não prevaleça. Se a gente quer viver o sobrenatural de Deus, a gente precisa andar no sobrenatural. Não podem ser só palavras, e meus irmãos, não é fácil. A luta é intensa, é constante. As distrações são severas. Mas aquele que perseverar até o fim, a Bíblia diz que este será salvo. É uma batalha. Nós lutamos contra um adversário que não descansa, que não tira férias, não tira licença. Por isso a Bíblia diz que nós devemos orar e vigiar o tempo todo. Que nós possamos colocar essa palavra em prática. Alimente o seu espírito através da leitura bíblica, através da oração, através de jejum, que é o que a gente chama de vida piedosa. E não deixe mais a carne vencer essa batalha. Ah, pastor, mas de vez em quando eu caio. Quando você cair, se arrependa, peça perdão a Deus. O nosso Deus, Ele é aquele pai da parábola do filho pródigo, que está em pé, esperando você voltar. Deixe-me terminar dizendo uma coisa para você: não importa o quão longe você tenha ido, Deus continua de braços abertos, esperando você de volta. Ele continua. Pastor, eu fui muito longe, eu me afastei demais. Eu quero dizer para você, o caminho de volta ele está aberto. Deus quer tirar essas roupas surradas e te dar roupas novas. Deus quer tirar as suas sandálias gastas
e te dar sandálias novas. Deus quer colocar um anel em seu dedo, que o anel significava o compromisso, o símbolo da família. Deus quer dizer, você é da família. Deus quer matar o novilho cevado e dizer, o meu filho estava morto, mas voltou a viver. Mas para isso a gente precisa dar um passo de fé. A gente precisa sair do natural e caminhar em direção ao sobrenatural. Quero convidar você a ficar de pé agora, chamar aqui o Ministério de Louvor. Vamos cantar, renova-me, Senhor Jesus, eu já não quero ser igual. E enquanto nós estivermos louvando, eu quero estender um convite a você. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como está a sua vida, eu não sei as lutas que você tem enfrentado, mas eu sei que o altar é um lugar de restauração. O altar é um lugar onde você pode se encontrar com Deus e deixar aqui tudo o que você precisa deixar. Enquanto nós estivermos louvando, eu quero convidar você a vir até o altar. Se você quiser se ajoelhar, você tem liberdade para isso. Deixe no altar tudo aquilo que tem afastado você da presença do Senhor, para que você possa começar uma nova vida, para que você possa começar uma nova história na sua vida, para que Deus possa agir em você. Aleluia. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Pode sair do seu lugar e vir ao altar se você quiser. Faça isso em nome de Jesus. Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Se você quiser se ajoelhar, você tem liberdade. Porque tudo que há dentro de mim, aleluia, necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Aleluia. Jacques pode vir aqui, estender as mãos. Um instrumento bem baixinho pode continuar tocando. Se você ainda não veio à frente, eu quero estender esse convite a você. Sai do seu lugar. As pernas nessa hora ficam pesadas. A dúvida brota no nosso coração. Vou ou não vou? Que você possa vir ao altar para consagrar a sua vida, para derramar o seu coração na presença do Senhor.
Aleluia. Oh Senhor, abençoa o teu povo nesta noite, ó Pai. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Abençoa, meu Pai, os nossos irmãos e irmãs que estão aqui no altar, derramando e quebrantando o coração na tua presença, meu Pai. Que haja uma verdadeira mudança, uma verdadeira transformação, ó Pai. Que nós possamos colocar a nossa vida diante de Ti. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Perdoa as nossas falhas. Perdoa as nossas fraquezas, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus. Restaura-nos, ó Pai. Restaura a comunhão com os céus. Oh Pai, que o Senhor possa agir nessa noite com autoridade e poder, com graça e com misericórdia, para a glória do Teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Se porventura, Pai, alguém não conseguiu chegar ao Teu altar, toca nesse coração, Pai. Que haja uma verdadeira mudança. Que haja uma verdadeira transformação. Segundo a Tua vontade. Segundo o Teu querer, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Pode voltar para os seus lugares. Que a palavra do Senhor possa continuar agindo no seu coração. Que você possa continuar meditando nessa palavra, para que haja uma verdadeira mudança. Pai amado, leva-nos em paz, guardados e protegidos em Tuas mãos. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, meu Pai. Abençoa o culto de terça-feira, o culto da virada, Pai. Que seja um momento de derramamento da Tua presença neste lugar. Amém. Para que nós possamos começar 2025 seguindo as Tuas instruções e orientações. Pai Santo, Pai querido, abençoa o Teu povo, meu Pai. Ajuda-nos a ter uma vida de consagração pessoal. Apesar das lutas e dificuldades e das distrações, que o Senhor nos conceda fome e sede de Ti, meu Pai, para nós Te buscarmos a cada dia. Guarda-nos agora, Senhor, até chegarmos em casa. Nós Te pedimos esta bênção, meu Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre, e que o povo do Senhor diga amém. Amém. Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus. Amém.